Graças a Deus. Olá, você de casa também que vai estar assistindo este culto através do DVD, através do canal da igreja. Hoje, domingo do Senhor, irmãos, nós estamos aqui para mais um culto, né? Nós viemos domingo da igreja não por uma questão religiosa, viemos para cultuar o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Amém, pessoal? Então, hoje nós temos aqui uma palavra que vai falar muito com cada um de nós, aquilo que devemos fazer quando Deus ele dá uma direção. Infelizmente, muitas pessoas fazem aquilo que não deve, seguem outras direções e às vezes até a própria direção do seu próprio entendimento. E essa pessoa vai, lá na frente, ela vai cair, mas ela vai perder a bênção de Deus na vida dela. E eu não quero perder a bênção de Deus na minha vida. Você quer perder a bênção? Então, nós temos que seguir a direção de Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia, você que está aqui na igreja e você também que está em casa, no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Nós vamos começar a palavra por aqui. Você está em casa, você pode acompanhar, vai aparecer o texto bíblico aí no seu televisor. Você pode acompanhar sem problema algum, em nome de Jesus. Lembrando a todos aí, pessoal, inclusive você de casa, não esqueça de acessar o site da nossa igreja, www.igrejadobonpastor.com. Bem simplesinho, dá para você entrar lá. Você de casa pode acompanhar aqui no seu televisor, está na tela. Então, acesse lá, tem lá agora, temos lá a TV com o pastor, né? Passa lá a programação e está uma bênção em nome de Jesus. Quem achou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Todo mundo achou? Então vamos agora, pessoal, prestar atenção naquilo que Deus quer falar com a gente. Você sabe que quem escreveu o livro de Provérbios foi Salomão, né? Salomão foi aquele homem que Deus falou para ele: ó, Salomão, pode me pedir o que você quiser que eu vou te dar. E o Salomão pediu o que, pessoal? Sabedoria. Então, o Salomão, usado por Deus com essa sabedoria, deixou esse recado aqui para a gente. Versículo 5 diz assim: confia em quem? No Senhor. No Senhor de todo o teu Coração. Olha para cá, irmãos. Primeira lição para a gente, até pegando aqui um gancho daquela mensagem do domingo passado. Nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração, crer de fato, de verdade. Confiar em Deus não é um ato da boca para fora. Confiar em Deus é algo que precisa sair do nosso coração. Quando acontece, pastor? Quando de fato, de verdade, você entrega a sua vida nas mãos de Deus. Você está confiando nele. Quando você dá permissão para que Deus venha dirigir a sua vida, não você. Amém? Quando eu faço isso, realmente eu creio que Deus existe e estou dando a oportunidade para Deus de abençoar a minha vida. Quando eu tento governar a minha própria vida, primeira coisa, pegando o gancho da mensagem, eu não creio que Deus existe, eu não vou deixar Deus me abençoar. Quem entendeu? Então a primeira lição para a gente é o que? Confia no Senhor de todo o coração. Aí ele diz mais aqui, ele continua dizendo o seguinte: e não te estribes no teu próprio entendimento. Olha para cá agora, presta atenção, irmãos. Eu já preguei outras mensagens usando esse texto, e é sempre bom de ressaltar o seguinte: o que é se estribar? É você se apoiar. Olha o que Deus está falando com a gente. Ele está dizendo que eu e você, nós não podemos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Por quê, pastor? Vou te dar alguns motivos. Primeiro, a Bíblia diz que o coração do homem, o nosso coração é o que, pessoal? Enganoso. Cuidado com aquilo que você acha ser direção de Deus. Tudo aquilo que pensamos ou alguém fala para nós que está contra a palavra, esqueça, não é direção de Deus.
Deus não vai revelar nada que não esteja escrito aqui, irmãos. Coloque isso no seu coração. Tem muita gente indo hoje através de profecias. Tem. Está cheio. Tem pessoas que desprezam a palavra e se apegam a profecias que na verdade são profetadas do próprio diabo. Não tem nada a ver com a palavra. Aquilo que o homem de Deus fala tem que estar de acordo com a Bíblia, irmãos. Não sendo, não aceite. Até mesmo se vier a tua cabeça. Que às vezes vem, não sei se acontece com você, mas comigo acontece, né? Às vezes vem pensamentos, direções da nossa cabeça, que quando a gente confronta com a palavra, a gente vê que não tem nada a ver a que a gente faz aquilo. Sim ou não? Com quem é que acontece isso? Acontece, porque o diabo não brinca com ninguém. Ele tem isso. Então, por isso que Jesus, certa vez, falou: olha, vocês devem examinar as, porque elas testificam de mim. E outros falam: você quer acertar? Você quer ter a sua vida abençoada? Examine a palavra. Veja aquilo que Deus está dando como direção. Não se apoie no seu próprio entendimento. A gente estava até conversando, eu estava dando hoje o curso para os diáconos, e eu estava passando para eles. Aí a irmã até falou comigo, né? Não sei quem lá se converteu, mas estava lá com um copo de cerveja na mão. A irmã virou e falou assim: não se converteu assim? Aí ela virou e falou assim: meu pastor também faz isso. E a palavra de Deus. Então, às vezes a pessoa pega até exemplos ruins e apoia o entendimento dela naquilo, irmãos, mas está fora da palavra. Vai levar você para a derrota. É como alguém chega às vezes e fala assim: ei, rapaz, esse negócio de buscar pela família, eu já parei faz tempo porque não resolve nada. E às vezes a pessoa começa a apoiar o entendimento naquilo que o outro falou. Ou então você mesmo começa a achar que certa coisa que você está fazendo para Deus não está adiantando, está resolvendo. E você resolve: eu vou parar então. Eu vou desistir. Vocês estão entendendo, pessoal? Não se apoie no seu próprio entendimento. A Bíblia relata um caso de um homem que se apoiou no próprio entendimento. Irmãos, e se não fosse a intercessão do seu tio, ele iria se perder com toda aquela cidade pervertida. Esse homem se chamava Ló. Vamos lá em Gênesis, por favor. Gênesis. Isso é fácil, né? É o primeiro livro da Bíblia, pessoal. Gênesis capítulo 13, versículo 10. Uma das coisas, né, pessoal, que quando a gente confia em Deus, é até automático. A gente não vai se apoiar no nosso entendimento, até porque o nosso entendimento é falho. Eu lembro, muitas vezes antes de aceitar Jesus, as pessoas falavam de Jesus para mim e eu às vezes até recebi o papelzinho. Eu lembro como se fosse jogando bola, eu lá de calção botava o papel no calção. Aí da forma que ia jogando, ia suando, o papel se fazia todinho, não estava nem aí. Porque o meu entendimento era qual? Eu sirvo a Deus da minha forma, da minha maneira. Eu gostava de falar, né, irmãos? Eu sou de tal religião, nasci nela e não morri nela. E depois, quando eu conheci Jesus, eu vi que Jesus não é nada disso aí de religião, essa bobagem aí, irmãos. Que infelizmente está até entrando no meio evangélico, né? Religiosidade. Muita gente às vezes compromissada com costumes de igreja e pouco compromissada com a palavra de Deus. Eu até falava aqui quarta-feira sobre isso. Tem que analisar o que é doutrina, porque doutrina é uma só, é a palavra. O que é costume. Não existe esse negócio: a doutrina da minha igreja é diferente. Já aconteceu comigo de eu ir ajudar um cristão, tentar ajudar, né? Tentar ajudar o cristão falando, né? Poxa, não é assim que a palavra de Deus diz.
eu faço assim porque a doutrina da minha igreja permite que eu faça. Falei, irmão, doutrina é a palavra. Amém, pessoal? Amém. Se o costume da sua igreja permite você fazer algo que a palavra condena, reveja seus conceitos. É como a irmã que me procurou um dia desse aí. Pastor, eu sinto muito falta daqui, sinto falta do ensinamento do Senhor. Eu pergunto, por que isso é? A pessoa sente falta, mas existem outras coisas mais importantes. De repente, para a pessoa é mais importante estar numa igreja grande, bonita, com ar-condicionado, mas não ensina a palavra, do que estar de repente num lugar que até seja simples, mas que ensina a palavra. Jesus, boas partes das pregações de Jesus fazia ar livre, não tinha nem local. Sim ou não? E as pessoas estão no coração. A igreja primitiva, quando foi levantada, diz lá que eles faziam em lugares fechados, porque tinha perseguições, faziam lá em lugares fechados, às vezes à luz de vela, mesmo todo mundo com o coração aplicado em obedecer a palavra de quem? De Deus. Então isso que às vezes falta. É como às vezes o pastor é usado por Deus, o pastor é mensageiro de Deus, irmão. O pastor usado por Deus para passar alguma palavra, até de exortação do povo. Aí tem pessoas que às vezes vêm e falam assim, concordo com isso não. Está se apoiando no seu próprio entendimento, cuidado. Pode até ser vantajoso, mas o final é de derrota. A gente vai ver aqui na vida desse homem. Acharam aí? Gênesis capítulo 13, versículo 10. Antes de lermos, pessoal, olhem para cá, deixa eu explicar aqui. O Ló, ele era sobrinho de Abraão, que na época ainda era Abraão. Abraão, ele tinha uma promessa de Deus sobre a vida dele e sobre toda a sua parentela. A promessa Deus fez para quem? Para Abraão. Fez para o Ló? Não. O Ló, ele fazia parte da promessa enquanto estava debaixo da autoridade espiritual do Abraão. Entenda isso. Aconteceu, irmãos, que tanto o povo lá do Ló quanto o do Abraão foi crescendo. E começou a haver contendas entre os pastores do Ló com os pastores do Abraão. O Abraão, direcionado por Deus, chega para Ló e fala assim: ô Ló, não é bom que haja contenda entre os nossos pastores. A terra é muito grande. Escolhe para onde você quer ir, que você vai para um lado e eu irei para o outro. Relata aí os versículos anteriores, porque ela me prendeu o texto. O Ló fez o que, irmãos? Vamos ver na Bíblia. Versículo 10. Diz assim: e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, ou seja, como um paraíso, né? Então aparentemente era uma terra muito boa. Aí diz, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Versículo 11. Então Ló fez o que, pessoal? Escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente, e apartaram-se um do outro. Olhem para cá agora e presta atenção. Presta atenção. Tudo que você está fazendo, para de fazer agora e presta atenção, que Deus tem que falar aqui com a gente. O que aconteceu, irmãos? Primeira coisa que eu observo: o Ló, ele era abençoado através da vida de quem? Do Abraão. Se o Ló tivesse juízo, a primeira coisa que ele iria fazer era o quê? Chegar, ô tio, Abraão, então eu vou conversar com os meus pastores e vamos resolver isso aí, para que não haja contenda. Mas não, irmãos, ele olhou para aquela terra, já que o tio mandou ele escolher, outra atitude também que seria digna dele: não, tio, o senhor escolhe. Mas não,
Já que o tio falou, ele pegou, olhou para a terra que era mais bonita, porque a terra era boa, irmãos, era terra produtiva, era terra que dava prosperidade. Ele olhou para aquilo tudo, meu tio fica para lá. Já que eu posso escolher, eu vou para lá. Vou escolher. Escolheu. E diz a palavra que ele se apartou do tio e foi para lá. Só que se você vê a continuidade, diz que aquela terra, ela era habitada por pessoas pervertidas, pessoas que pecavam brutalmente contra quem? Contra Deus. Aparentemente era o quê? Era bênção, mas não era, irmãos, era maldição. Cuidado com aquilo que você entende como direção para a sua vida. Às vezes você está falando, a Bíblia diz claramente, a Bíblia diz, não diga que é bênção precipitadamente diante dos anjos, porque às vezes não é. O Ló, ele se apoiou no seu próprio entendimento e foi para lá, irmãos. E quando ele foi para lá, o Ló, ele prosperou. De início prosperou. E, meu irmão, porque a terra era boa. Só que aquela terra estava contaminada pelo pecado, irmãos. Nem sempre aquilo que dá lucro é bênção. Coloque isso no seu coração. Aí ele foi para lá, ele começou a prosperar. Só que você sabe o resto da história. Deus anuncia a Abraão que ia fazer o que com Sodoma e Gomorra? Ia destruir. E destruiu? Destruiu. Meu irmão, Deus devastou aquela cidade todinha. Tudo aquilo que o Ló, ele conquistou lá, ele o que, pessoal? Ele perdeu, irmãos. Aquilo que construímos sem a presença de Deus, nós vamos perder. Não vai durar. É como hoje a pessoa está querendo construir o casamento dela de forma tirando a presença de Deus, tirando a direção de Deus. Lá na frente vai estar com os burros lá. É como hoje, né? Até aí um recado para os jovens, né? O jovem hoje, o rapaz, vê aquela menina bonitinha, formosa, aí vem logo, essa aí que é para mim. A escolha. E às vezes não se dá o trabalho de perguntar: Jesus, é essa que é para mim? Quem está entendendo, irmão? Minha avó falava uma frase, que é até um ditado aí, muito certo, né? Às vezes acontece isso. Por fora, bela viola. Por dentro, amém? Está estragado por dentro, irmão. Primeira coisa, aquele que é de Deus, primeira coisa, peraí, eu me interessei por fulano. Primeira coisa, esse alguém é de Deus? Não é. Então reveja. Amém? Reveja, irmão. Porque a Bíblia diz, a direção de Deus diz o quê? Que não há comunhão entre luz e o quê, pessoal? E trevas. Às vezes você está pensando em abrir um negócio, tá? E aparece pessoas até se propondo a fazer investimento, a entrar com uma sociedade. Mas será que a pessoa serve a Jesus? Pastor, mas vai investir muito, não posso perder essa oportunidade. Não tire Deus do negócio, irmãos. De repente você faz sozinho, não vai ter esse investimento grande, mas com a bênção de Deus você vai crescer lá, você vai ser uma bênção. Primeira coisa, você fazer sociedade com alguém que não serve a Jesus. Aquele que não serve a Jesus, ele vai aceitar devolver aquilo que é de Deus, que eu disse? Vai, pessoal? Não. Aí sabe o que vai acontecer no comércio lá, naquilo que você vai fazer? A porta vai estar aberta para quem entrar? O diabo, o devorador. Não vai prosperar. Mais cedo ou mais tarde. Pode até prosperar de início, mas depois vai se perder. Como aconteceu com quem? Com o Ló. De começo prosperou. Agora eu quero falar com você uma coisa, irmãos.
Quando Deus falou para Abraão que ia destruir, Abraão começou a dialogar com Deus, pedindo que Deus poupasse a cidade, se Deus pouparia a cidade por causa de tantos, até que ele chegou no número mínimo lá, mas Deus ficou irredutível. Aí, por causa da intercessão do Abraão, o Senhor Deus enviou anjos até Sodoma e Gomorra, que foram lá falar com Ló. Aconteceu um fato aqui, irmãos, quando esses anjos foram, que me chamou muita atenção. Eu quero compartilhar com você. Capítulo 19, aí mesmo, em Gênesis, versículo de número 15. Gênesis capítulo 19, versículo 15. O que aconteceu com ele, hoje acontece com muita gente. Cuidado. Cuidado, porque Deus, como eu falei esses dias aqui na igreja, né? Tem um momento que a paciência de Deus se esgota. E a pior coisa que tem é quando Deus vira, irmãos, que deixa, fulano quer viver na injustiça, então pronto, então viva. Aí Deus envia mais o Espírito Santo, não convence mais a pessoa que ela está errada, e a pessoa vive ali, é como aquele caso, né, da prostituta que comete mau ato, limpa a boca e fala, não cometi mal, a pessoa fica assim mesmo. Erra e acha que está tudo bem. Teve até uma vez uma senhora, ela chegou para mim preocupada, né? Porque você já leu na Bíblia que todas as blasfêmias, todos os pecados dos homens serão perdoados, menos a blasfêmia contra quem? Contra o Espírito Santo. Isso preocupa muito crente. Aí essa senhora, a vovó, eu lembro como se fosse hoje, ela chegou para mim, pastor, me ajuda, pastor. Eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo, pastor, e não tem mais perdão para mim. E agora? Ora por mim, pastor. Fala com Deus por mim. Eu virei para ela e falei, irmã, calma. Só pelo fato da senhora estar preocupada que pecou contra o Espírito Santo, já prova que a senhora não pecou, porque ele está convencendo a senhora. Amém, pessoal? A pessoa que comete esse ato, realmente, meu irmão, a pessoa ela faz e ela não está nem aí mais, irmão. Porque o Espírito Santo não está mais ali, então não convence mais. Entendeu? Infelizmente. Acontece, pastor, esse caso acontece, está na Bíblia, acontece. Vamos lá, irmãos. Acharam aí? Gênesis capítulo 19, versículo 15. Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim: e ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. 16. Ele, porém, foi rapidinho. Demorado. Olha para cá, irmãos. Antes aqui, se você for ver, depois você lê em casa com calma, os anjos dialogaram com ele, mostraram o que estava acontecendo. E quando chegou o dia que Deus faria a justiça ali, os anjos apertaram, ou seja, apressaram ele. E ele fez o quê? Demorou-se. Quando Deus te dá uma direção, você não pode demorar-se a cumprir aquilo que Ele está falando no coração, irmãos. Porque como eu já preguei aqui outra hora, meu irmão, de repente é a última vez que Deus está falando contigo. Nós não sabemos. E a pessoa às vezes protela. É como o caso daquele que ainda não é batizado. Por falar em batismo, julho agora, dia 29, último domingo, nós vamos estar fazendo batismo. Você que ainda não é batizado, porque ainda não é, irmãos.
Jesus foi claro, ele disse em Marcos, lá 16:15: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê não vai se batizar e não vai ser o quê? Então, meu irmão, é a ordenança de Jesus. Não protege isso. E quantas são as pessoas que Deus está dando a direção? Olha, se firme na minha presença, desça as águas, né? Outros, Deus está falando: olha, você precisa largar a mentira. Outro, Deus está falando: você precisa largar a desonestidade. Com outro, Deus está falando: você precisa priorizar a minha presença na tua vida. E a pessoa, ela não está se apressando a fazer aquilo que Deus está mandando. Irmãos, preste atenção nisso. Quando Deus te orienta, quando Deus te direciona, Ele não quer o teu mal, Ele quer o teu bem. Diga graças a Deus. Bem, eu falei aqui até com o pessoal, mas eu não falei abertamente. Eu ouvi um caso de um pastor muito conhecido, não vou citar nomes aqui. Esse pastor estava indo para a igreja pela manhã para fazer o culto. Estava ele e 2 pastores com ele. Ele passando com os pastores, viu um mendigo deitado no chão. Passou. Quando passaram pelo mendigo, Deus falou ao coração dele: volta lá e evangeliza aquele mendigo. Aí de princípio ele relutou um pouco, mas pegou: peraí, voltou lá. Acordou o cidadão estava cheiroso, abraça. Para não dizer o contrário, né? O cidadão estava bêbado. O cidadão começou a tratar ele mal. Não quero saber mais de Bíblia, não. Sei que lá, me deixa em paz. Sei o que, tá. Aí ele deu a palavra, aí pegou-se e retirou. Aí foi. Quando ele estava chegando perto dos outros pastores, Deus falou no coração: não, ainda não terminou. Volta lá de novo. Aí ele pegou e voltou lá de novo. Aí chegou, falou, aí o homem grosso com ele, aí pegou, mas ele falou que Deus mandou ele falar, aí voltou. Quando foi de novo, Deus: não, ainda não está bom, vai lá de novo. Ele, meu irmão, relutou, mas ele falou: não, peraí, vou lá de novo. Era a direção de quem? Ele chegou lá para o homem, aí o homem já, quando viu ele voltando, o homem já olhou ele com cara feio, imagina você. Aí tratou ele mal de novo e ele falou pela última vez. E quando ele saiu, veio aquela tranquilidade no coração dele, como Deus estivesse falando: olha, tá bom. Aí ele foi para a igreja. A igreja fez a reunião e tal. Quando foi no outro dia de manhã, isso foi de noite que aconteceu. Aí quando amanheceu o dia, os pastores chegaram lá de manhã na igreja. Aí viraram para ele e falaram assim: pastor, lembra aquele homem que morador de rua lá, que o senhor foi umas 3 vezes lá evangelizar ele? Morreu essa madrugada. Aí ele pegou e ficou pensando assim: Deus queira que aquele homem, né, irmãos, mesmo tendo sido rude com o homem de Deus, mas que ele tenha aceitado a palavra. Porque se não aceitou, irmãos, foi a última oportunidade que Deus estava dando para ele. E ele virou as costas para Jesus. Ele não tratou mal o pastor, não, irmãos. Ele tratou mal quem? A Deus. É como hoje muitos que estão na igreja e o pastor às vezes é usado várias vezes, e no nosso ministério a gente não visa isso, irmão. A gente não visa passar a mão na cabeça de ninguém. A gente visa sim levar as pessoas para onde? Para o reino de Deus. Então aquilo que a gente tiver a falar, a gente fala mesmo. E muitas pessoas às vezes estão sendo toda vez exortadas por Deus e estão às vezes ficando até com raiva do pastor, mas ela se engana. Na verdade ela está ficando com raiva de quem? De quem, pessoal? De Deus, não é de mim. Eu só falo aquilo que está escrito aqui. Amém, pessoal? O Ló, ele se demorou, meu irmão. Muita gente demorou a tomar a atitude que precisava e hoje está perdido para todo sempre, está na perdição do inferno. Não demore-se a aceitar aquilo que Deus está dando de direção para você. Amém, pessoal? Não se apoie no seu entendimento. Deus falou que devemos fazer algo, faça. Não discuta com Deus.
Quem é o vaso para discutir com o oleiro, irmãos? Para contender com o oleiro? Deus é que sabe o melhor para mim. Diga, Deus sabe o melhor para mim. Amém, pessoal? Aí diz mais o que? E ao amanhecer, os anjos, versículo 16, né? 16. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor o quê? Misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Olha para cá. Quando Deus fez isso, os anjos tiraram eles. Quando eles estavam fora da cidade, aquela cidade foi completamente destruída. Pastor, mas por que os anjos insistiram? Por que os anjos pegaram eles pelas mãos e levaram? Sabe por quê? Por causa da fidelidade de Abraão com Deus. Deus foi fiel a Abraão. Deus livrou Ló por causa da aliança que tinha com Abraão. E fica aqui um recado para você que de repente insistiu de lutar pela sua família. Deus não vai permitir que o seu familiar se perca por amor a cada um de vocês. Acredite, lute, meu irmão, vale a pena interceder. O Abraão não cruzou os braços, vou deixar meu sobrinho se perder. Ele decidiu ir para lá? Não. Ele intercedeu. E qual foi o resultado? O Ló foi salvo. O Ló e a sua família. Menos a esposa lá que bancou a biruta e olhou para trás e virou estátua de sal. Que nem hoje. Hoje tem muita gente já tem opção de estátua de sal nas igrejas, irmão. Todo aquele que vira as costas para a palavra está estátua de sal. Estátua de sal não prospera, não sai do lugar. Por isso que a vida não sai do lugar, porque não é estátua. Meu irmão, o segredo é obedecer a palavra. Deus está falando no teu coração, larga isso, largue. Faça isso, faça. E o Senhor Deus vai abençoar a tua vida. Você crê nessa vida? Você crê nessa palavra? Merecendo? Crê? Então aplauda Jesus de todo o coração. Amém, Jesus? Curve a sua cabeça agora, você de casa também. Eu quero fazer uma oração para abençoar todo o povo em nome de Jesus. É momento de oração. Feche os olhos. Maravilhoso Deus, o Senhor falou profundamente em nossos corações nessa manhã. Não podemos nos apoiar no nosso próprio entendimento, Pai, porque o nosso entendimento muitas vezes é falho. O nosso entendimento às vezes segue, ó Pai, a razão da carne, a razão deste mundo, que vai contra a Tua palavra. Pai, quantas pessoas largaram o Senhor de lado. Quantas pessoas, meu Deus, hoje não são fiéis ao Senhor, não é fiel à sua palavra, porque está se apoiando no seu próprio entendimento. Mas esse entendimento vai levá-lo a perder tudo, como Ló perdeu. Aparentemente ele está prosperando, mas quando o juízo do Senhor vem, meu Deus, aquele que está contra o Senhor vai perecer. Ah, meu Deus, e nós não queremos ver o povo perecer. Meu Deus, então eu oro por todas essas pessoas que estão aqui hoje na tua casa, por esse que está me assistindo. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, gravar esta palavra de hoje no coração de cada um de nós, e que nós possamos, ó Deus, seguir adiante, obedecendo a tua direção, em nome de Jesus. E você que crê, diga que assim seja na minha vida, em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus.